Bom, vamos dar início ao nosso terceiro bloco e eu gostaria de convidar, sinalizar uma troca. Opa, chegou? Tá, então vamos lá. Então, vamos seguir. Eu gostaria de convidar a Tani, da NTT Data, ela é manager na NTT Data. O Alexandre Quintela, estratégia de negócios da Adex Group. Também convido para compor o palco a Shirley Sorreição, analista de gestão de projetos sêniors da Inomotics. E, e o Ricardo Amaral. Ricardo já está aqui com a gente. Ricardo Amaral, ele é vice-presidente da Unidade de Negócios Empresariais da Hughes. Fique à vontade. Fiquem à vontade. E eu gostaria de sinalizar que o próximo painel a gente vai ter um pequeno intervalo só para sincronizar com os demais painéis, né, que o pessoal vai dar uma dispersada, e aí quando eles voltarem a gente volta junto. Estamos muito pontuais no tempo, então agradeço aos nossos participantes. Bom, e para começar, eu quero convidar a Tani para apresentar um pouquinho para a gente sobre as inovações e falar um pouquinho sobre a NTT. Bom, isso. É só colocar o fone de ouvido. Isso. O passador de slide, deixa eu só explicar aqui para o pessoal. Ele é muito simples. O verdinho é para passar para frente. Aqui é o pointer, se tiver necessidade. Né? E o vermelhinho para voltar. Perfeito? Vamos lá. Bem, bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Legal. Primeiro, quero agradecer aí a Ibram e principalmente o Mine Hub aí pela oportunidade. É muito legal ver um monte de mulher aqui nesse palco. Eu fico muito feliz, por mais que eu sou mãe, né, da Manu, então uma menina, e é muito legal ver que tem muita mulher aqui. Eu fico muito até emocionada de ver isso. É muito legal no meio da mineração ter tanta mulher. Parabéns de novo, tá? E essa parceria que a gente está fazendo com a Mine Hub é muito importante, né? Porque vocês têm um impacto muito forte na mineração. Então, isso deixa a gente mais feliz ainda que a gente está criando essa parceria com vocês. Então, mais uma vez, obrigada, tá, Eli? Deixa eu contar para vocês um pouquinho. Eu sou a Tani, né? Como falei, eu tenho 23 anos de experiência no mercado, né? Apesar da idade aqui, comecei cedinho, estou brincando. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a nossa consultoria, a NTT Data. Tá? É uma consultoria de tecnologia, é a quarta consultoria maior do mundo de tecnologia de informação e de telecomunicações, tá? E a sexta maior aqui no Brasil. Então, eu quero passar um pouquinho... aqui, desculpa. Pronto. E ela faz parte de um grande grupo japonês, é a NTT Data Group. Né? Então, a gente está inserido aqui nesse grupo de tecnologias, onde a gente tem mais de 100 bilhões de receita. A gente investe, e como todo bom japonês, eu sou meia japonesa, apesar de não parecer, o japonês gosta muito de inovação e de tecnologia, de pesquisa. Né? A gente investe 3,6 bilhões, né, em pesquisa e pesquisa em desenvolvimento, né, em R&D. E a gente tem uma vertical específica para mineração no mercado. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte, sobre essas inovações que a gente está fazendo na mineração. Tá? São mais de 330 mil funcionários no mundo e a gente, como falei, né, a quarta maior empresa de telecomunicações no mundo. Né? Isso também é muito importante para a gente na mineração, que tem muito problema de conectividade. Então, eu vou falar também mais um pouquinho mais para frente sobre esse assunto. Aqui no Brasil, melhorou? Aqui no Brasil, a gente somos mais de 8 mil funcionários. São 9 escritórios espalhados nas principais cidades do Brasil. São cerca de 6 mil pessoas. Isso é bem legal, porque a gente também tem essa preocupação com o ESG. E na parte social, a gente é muito preocupado
com isso, e a gente tem uma fundação chamada NTT Data, que também tem a preocupação principalmente aí com as mulheres. A gente tem um programa chamado Pulsar, depois se vocês puderem pesquisar, a gente também incentiva as mulheres, porque a gente faz uma mentoria com as mulheres na área de emprego mesmo, né? Desenvolvendo as mulheres de escolas públicas, periferias, de comunidades, encaminhando elas para um mundo profissional. Então, isso a gente tem muito orgulho, e são mais de 6 mil pessoas que a gente impacta nesse sentido. E também a gente faz um curso de robótica para crianças e adolescentes. Então, depois vocês podem pesquisar aí, e a gente vai ficar muito feliz de ter voluntários também nessa área com a gente, tá bom? Outra coisa que a NTT faz, né, a gente é uma empresa de consultoria, né? Então, nada melhor do que cuidar das nossas pessoas. Então, a gente se preocupa muito em relação à diversidade, à inclusão e também a como cuidar das nossas pessoas e da carreira dessas pessoas. Então, a gente vem sendo elogiados aí em 8ª vez consecutiva no GPTW. Então, é uma coisa também que a gente se orgulha muito em cuidar das nossas pessoas. Uma parte importante aqui é que a gente presta serviço em todos os setores, né? Desde recursos naturais, especificamente na área de mineração, tanto quanto banco, seguros, a parte de bens e consumos, varejo, utilities, energia. Então, a gente está em todos os ramos, nos maiores clientes, inclusive a gente vê muito essa questão de ter uma parceria de longo prazo, né, da gente construir e ajudar os nossos clientes aí a longo prazo em toda a nossa cadeia. E aí, falando de competências, né, como eu comentei, a gente é uma consultoria estratégica de soluções. Então, a gente ajuda tanto na parte de estratégia de negócio, gerenciamento e transformação digital, também na parte de tecnologia digital, né, na parte de cybersecurity, na parte de arquitetura, análise de dados, IA, né, toda a transformação digital a gente colabora aí com os nossos clientes. Outra coisa importante também é na parte de aplicações. Então, tanto desenvolvimento de software, modernização de software, manutenção e também na parte de qualidade, né? Desde fazer testes de performance, automatizações, toda a cadeia de qualidade também a gente está envolvido nos principais clientes. Outra coisa importante, e aí voltando na tal da conectividade, né, que é um ponto super importante para a gente, aqui na área de mineração, que todo mundo sofre, a gente ajuda também nessa área, tá? Então, depois ficamos à disposição aí para falar um pouquinho mais sobre conectividade com vocês, além de infraestrutura, redes, gerenciamento de comunicação. Então, essa parte a gente tem bastante experiência, tá? E BPO, né? Todo o processo de BPO também. Então, a gente faz toda a cadeia aí de gestão com os nossos clientes, ponto a ponto. Bom? Tá. E hoje... Oi? Tá bom. E hoje eu vou falar rapidamente aqui, a NTT Grupo, ela tem uma constelação de satélites. Então, a gente tem mais ou menos 19 satélites, e esses satélites, novamente, na parte de inovação do Japão, a gente está usando na área de mineração. Então, eu vou falar rapidamente um estudo do caso do lítio, que a gente está fazendo numa mineradora lá no Chile, né, que a gente tem algumas imagens aqui para passar, e também para dar uma ideia para vocês aonde que a gente pode usar essas fotos satelitais aí no meio da mineração, e a gente está aberto aí a ajudar com estudos, com cases, tudo que a gente puder falar depois, a gente conversa. Eu estou com o nosso head aqui de mineração, de recursos naturais, especificamente em mineração, que é o Fred Peluso, que ele é muito conhecido aqui na área de mineração em BH, então depois a gente fica disponível para vocês falarem, tá? Então, aqui, rapidamente, tá? Aqui é a Lagoa de Lítio, tem várias lagoas, e a gente, com as fotos satelitais, a gente consegue ver a evolução da evaporação dessa água. Então, conforme os azuizinhos ali vão passando para vermelho, é sinal que a gente está tendo... O azul é que está úmido, né? Ou seja, tem mais água. E o vermelho quer dizer que a gente está cada vez mais ficando seco, ou seja, o lítio puro está ficando ali. Então, isso é muito legal, e a gente consegue cada vez mais, os satélites estão mais próximos, a gente consegue ter uma visibilidade e uma acuracidade muito alta, tá?
E ali, só para vocês verem, de abril para junho, né, tem ali os vermelhinhos começam a ficar maiores, né, que são as evaporações. E está acabando meu tempo, eu prometo ser rápida aqui. Aqui, só para vocês terem uma ideia, de novo, da nossa cadeia de mineração, onde que a gente pode ajudar, que é em toda a cadeia. Desde detecção do depósito do material, você consegue, pelos satélites, identificar determinados tipos de minério logo na superfície, para depois você ter a exploração manual, que facilita em lugares remotos, em outras regiões de mais difícil acesso. Então, que acaba ajudando a identificar outros pontos para a exploração, desde até o encerramento e recuperação da mineração que a gente explorou, devolvendo para a população a mineração restaurada, né? Então, a gente consegue ver isso. Outro ponto que os governos também podem usar é em relação a verificar se está tendo exploração ilegal de mineração. Em lugares remotos, a gente consegue, com as fotos, verificar que está tendo mais desmatamento, ou mesmo em áreas que são minerações corretas e tudo, se está tendo algum desvio da água, poluição da água. Então, toda essa parte, desde da ferrovia também, toda a parte de ferrovia, se a gente tem algum problema, na parte das barragens, se tem alguma ruptura ou não, então a gente pode prevenir riscos em relação a isso. Ontem eu estava escutando uma palestra do Bittar e ele comentou sobre isso, né? Hoje não dá para enganar, porque os satélites também pegam as fotos, né? A gente tem que ser transparente e olhar se tem algum tipo de ruptura, né? Se a gente consegue ajudar nesse e prevenir acidentes. Então, é super importante e é algo que a gente já tem disponível, é agora que a gente já tem isso. Então, depois eu fico à disposição. Obrigada, gente. Um bom dia para todo mundo aí. Excelente, Tânia. Muito obrigada. Bom, agora eu convido o Alexandre, que é a estratégia de negócios da ADEX. Vamos aguardar o pessoal colocar. Boa, obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Alexandre Quintela. Eu venho em nome da ADEX e da ADERCO agradecer a presença de todos e agradecer ao Mining Hub a oportunidade que nos deu para que nós possamos compartilhar uma solução que vai ajudar as empresas a reduzir o consumo de combustíveis e reduzir a emissão de carbono na atmosfera através da nossa solução. Vocês vão entender nessa nossa palestra aqui de 8 minutos como nós podemos ajudar o setor da mineração a reduzir os seus custos e seu impacto ambiental. Vamos então a alguns dados importantes, mas antes eu gostaria de falar da ADEX, é uma empresa que está há 35 anos no Brasil, tá? Oferecendo soluções de tratamento de combustível. E nós somos o representante e distribuidor exclusivo da ADERCO aqui no Brasil. A mineração é um setor fóssil dependente. Esse é um fato e não dá para nós negarmos isso. Vamos para algumas informações interessantes. A mineração, de acordo com o estudo da McKinsey, é responsável por emitir entre 4% a 7% de todo o CO2 do mundo. Além disso, o custo do combustível em uma operação de mineração pode chegar a 30% do total. O que isso significa para os gestores e para as empresas? Elas estão sob uma crescente pressão para a redução de custos e para a redução de emissão de carbono. Tá? E o setor não pode ficar inerte. Ele precisa responder a essa demanda. Porque é uma demanda da sociedade, é uma demanda dos acionistas. E também não pode deixar de ficar atento aos seus custos. Vamos lá. A cadeia produtiva da mineração precisa estar atenta às oportunidades de negócio que estão à disposição dela, que permitam a ela começar essa jornada de redução de custos e redução do processo de emissão de carbono na atmosfera. Vamos ver dois exemplos que são muito citados em eventos e que são muito importantes e que nós acreditamos neles. Primeiro vamos falar de eletrificação. Quando a gente vê uma solução de eletrificação como esta aqui, o que significa para uma mineradora? Um aumento nos custos de capital, os investimentos são muito grandes.
há também um aumento nas despesas operacionais quando for adotado esse tipo de solução. E algo importante também, o tempo. O tempo é muito extenso, é muito longo para que você comece a ter resultados. Vamos ver um outro exemplo. Esse é um exemplo que a Anglo American está praticando na África do Sul. Tá? Ela tem um caminhão com célula de hidrogênio, muito bacana, mas também tem o mesmo problema. Um investimento de capital muito grande, um aumento nas despesas operacionais e uma jornada para que você consiga obter esses resultados longa. Então, você construir uma solução de descarbonização não é rápido, não é fácil, mas, por outro lado, esperar projetos como esse, talvez não haja tempo. Esperar não é necessariamente uma solução. A gente deve pensar em soluções que tragam resultados imediatos na redução de custos, imediatos na redução de CO2, sem investimentos em ativos. E aí nós vamos apresentar para vocês o produto que nós representamos no Brasil, que é a Aderco. Ele está há 35 anos presente no Brasil, tem 43 anos no mercado, 23 distribuidores no mundo todo, atuando em 80 países. E trata, em média, cerca de 40 bilhões de litros de combustível fóssil por ano. Essa solução da Aderco é uma solução que vai em contraposição às outras soluções, que também são válidas, mas têm um custo muito alto de operação e de implantação. O custo da Aderco praticamente não tem despesa de capital. A despesa operacional é reduzida e o tempo de adoção é imediato. Por quê? A solução da Aderco é uma solução plug and play. Você começa a utilizar essa solução na sua mineradora e no dia seguinte você começa a ter resultados. Todos os nossos resultados aferidos são certificados por entidades internacionais que validam e atestam a credibilidade no nosso produto. E quando falamos de redução de CO2, vamos citar a Verra, que é uma entidade sediada nos Estados Unidos, em Washington, que analisando produtos do mundo inteiro, ela identificou a Aderco como o único produto no mundo que reduz o CO2. É o único produto no mundo que, adicionado a um combustível fóssil, tem propriedades de redução de CO2. Aqui ao lado está o documento. Tá? A gente permite um aumento na eficiência operacional sem investimentos pesados, trazendo uma redução direta e imediata nas despesas operacionais. De cara, a gente consegue reduzir de 3% a 5% o consumo de combustíveis. Você otimiza os processos existentes sem interrupções. Você não tem investimento, zero investimento em CAPEX. Você tem a capacidade de adotar esse produto sem a necessidade de investimentos, mantendo capital de giro para outras operações mais críticas. Além disso, você tem um impacto positivo no fluxo de caixa, tá? E no balanço financeiro da operação. Como a gente falou, reforçando, temos uma redução de custos operacionais e reduzimos a emissão de carbono. Quando esse mercado for disciplinado, vocês poderão se creditar de carbono, inclusive na Bolsa de Valores. Tá? Aqui a gente vai ter um aumento de competitividade da sua operação com sustentabilidade e com a capacidade de reinvestir economias bastante grandes em capital e em outros projetos mais críticos no curto prazo. E quando a gente fala de Aderco, a gente não fala que ele é uma despesa, ele é um investimento. Você reduz o consumo de combustível entre 3% e 5%. Você tem ainda condições de diminuir seus gastos operacionais, com diminuição de troca de componentes, filtros, etc. Você tem segurança operacional. Nós compramos equipamento para ele ficar disponível, não para ficar parado com manutenções corretivas. A gente reduz bastante essa ocorrência e, além disso, a gente descarboniza a tua operação de uma forma importante. E fazendo um comparativo direto entre a solução da Aderco e soluções como a eletrificação e as células de hidrogênio que nós acabamos de mencionar, nós vemos despesas com CAPEX da Aderco é zero
uma solução à base de hidrogênio ou eletrificada, elas aumentam. Despesas operacionais, a Derco reduz. O hidrogênio e a eletrificação aumentam. E você tem a questão da captura de valor. A Derco você tem a captura de valor imediata, enquanto que nas outras operações você ainda vai ter alguns anos para realizá-la. Tá? Eu convido vocês a verem uma reportagem na revista Mineração e Sustentabilidade, que foi distribuída na feira. Na página 28, nós temos detalhadamente como que a Derco pode ajudar a sua operação na sua empresa. Tá? Aqui estão os nossos contatos. Eu convido vocês a entrarem em contato com a gente no fim dessa operação, dessa apresentação. Nós estamos aqui no Congresso com a nossa equipe. Aqui está o nosso site, LinkedIn, vídeos explicativos no YouTube e vocês podem acessar diretamente o nosso site através do QR Code. Tá? Queria agradecer a atenção de todos. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Bom, dando continuidade ao nosso painel, eu convido agora a Shirley. Convido agora a Shirley para falar um pouquinho para a gente sobre a Inomotics. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre Process Twin para movimentação de material. Meu nome é Shirley e eu trabalho na Inomotics. Talvez Inomotics seja um nome novo para a maioria de vocês. Talvez vocês nos conheçam como Siemens, mas é que recentemente nós passamos por um carve-out e o nosso CNPJ, digamos assim, agora tem o nome de Inomotics. Bom, e por causa dessa história, a Inomotics já nasce grande e tradicional. Nós temos 16 fábricas espalhadas no mundo, uma delas em Jundiaí, aqui no Brasil, mais de 15 mil funcionários, estamos presentes em 49 países e temos mais de 150 anos de experiência e conhecimento na fabricação de motores de média e baixa tensão, na fabricação de conversores de média tensão. E, recentemente, a gente está investindo bastante em soluções de digitalização. Inclusive, abrimos um escritório aqui em BH e já somos aproximadamente 80 pessoas dedicadas a esse tema. Bom, então, voltando aqui ao nosso tema central, uma das soluções que a gente oferece para as mineradoras é um sistema que dá visibilidade de toda a cadeia de valor da mineradora. Por ele, a gente consegue ver o que está acontecendo desde a cava, desde a mina, até o porto. Então, você consegue ver os KPIs, acompanhar as informações táticas, utilizando esse sistema. E quando você tem essa visibilidade de tudo que está acontecendo ali, da mina até o porto, desculpa, melhorou. E quando você tem visibilidade de tudo que está acontecendo da mina até o porto, você tem a chance de identificar gargalos ali na sua produção. E é aí que a gente trouxe um caso de como aconteceu isso em um dos nossos clientes. Ele tinha essa solução e ele identificou que ele estava com um gargalo na correia transportadora e no britador que fazia o transporte ali da mina até a usina. E o que nós fizemos? Nós criamos o Process Twin. O que é o Process Twin? O Process Twin é uma solução que utiliza da modelagem de processos e da simulação de cenários para otimizar a movimentação dos materiais. Então, a gente cria digitalmente uma cópia dos equipamentos do cliente, do processo que ele usa, coloca isso digitalmente e ali ele tem o cenário que ele pode fazer estudos, ele pode fazer testes, pode fazer várias simulações para ver o que ele precisa fazer para corrigir aquele gargalo, sem ter que interferir na planta física, o que faz com que ele ganhe tempo e economize dinheiro, porque na hora que ele entender no cenário dele que aquilo vai funcionar,
ele vai e coloca na planta física. E nós temos, em parceria com o nosso headquarter, uma equipe que está dedicada para a pesquisa e desenvolvimento desse software, para conseguir atender qualquer mineradora. Porque cada uma vai ter o seu processo, cada uma vai ter o seu equipamento, e a gente está apto a entender cada demanda, cada gargalo, porque cada empresa também vai ter um gargalo numa etapa diferente, para a gente poder adaptar esse software para possibilitar que as empresas, de forma mais rápida, identifiquem e consigam chegar a uma solução que vai eliminar aquele gargalo. Bom, nesse caso aqui, desse cliente que a gente trouxe, nós já identificamos rapidamente resultados bastante expressivos. A gente teve 4% a mais de descarga no britador, então a gente conseguiu colocar mais material no britador. 5% a mais de fluxo de material, porque sabendo ali a capacidade total, sem causar gargalo, eu consigo aumentar. E 31% a menos de entupimento do alimentador, o que causa parada de equipamentos e você perde tempo. E eu posso falar aqui, quer dizer, nem sei se eu posso dar tantos detalhes do cliente, mas foram com ações simples, que às vezes era uma correção no processo, às vezes era um controle de fila de caminhões, que ele conseguiu perceber através desse software, dessa simulação, que era possível corrigir aquilo ali. E estamos aqui, agradeço a oportunidade de falar sobre isso e também de convidar vocês a nos procurarem caso tenha algum desafio que a gente possa ajudar com alguma de nossas soluções. Muito obrigada. Excelente, Shirley, obrigada. Eu queria pedir o apoio da produção, porque a gente está sem tela de retorno. Vamos só aguardar para facilitar a outra apresentação. Obrigado, Shirley. Desafiador, hein? Sumiu na hora da sua cintura, né? Não, ele está rodando no 8, que o pessoal não tem revisado o tempo todo. Podia ter subido antes, né? Durante, que tiro foi esse, né? Que tiro foi esse? Peço só a compreensão da plateia. A gente está sem retorno aqui, e aí vai... Se virou na hora ali, né? A gente já está organizando aqui. Parou a máquina lá dentro. Mas interessante, um spin-off da Siemens. Legal. Bacana. Já fiz muito projeto com a Siemens, muito projeto. Para a NTT também. Bastante coisa com a NTT. Estive recentemente lá em São Paulo, lá no escritório de vocês. A gente está começando um trabalho com vocês em varejo. Vocês têm muita solução de varejo bacana. Estou tentando puxar pela memória o nome das pessoas. Ele se apresenta como um chairman da aula de varejo. Deve ser ele. Porque a gente tem bastante projetos juntos, com um pipeline crescente. Sim. E a Siemens tem bastante coisa que há muito tempo que eu não faço um negócio com a Siemens. Está na hora de reatar. Eu trabalhei na indústria de software, Siemens Indústria de Software, que eles ficam em São Caetano. A minha divisão era de software industrial, fazer o digital tudo.
você acha, Ricardo? Se você for coragem. Boa! Boa, mas aí... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, pessoal, nos desafios da inovação e da tecnologia, vamos seguir para fechar o nosso último painel. Desculpa, nosso último palestrante desse terceiro painel. E eu peço que os próximos palestrantes, né, do painel seguinte já fiquem a postos, porque a gente comeu nosso tempinho, os outros painéis também já começaram, então a gente vai seguir, tá bom? Então, eu queria dar as boas-vindas ao Ricardo, da Hughes, que está voltando ao Mine Hub agora, né? Depois de participar com a gente, e um gapzinho aí, mas está voltando com tudo. Ricardo, seja bem-vindo novamente. Obrigado, obrigado. Ontem eu estive lá Queria agradecer aqui ao Mine Hub pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa empresa. Agradecer a Expo Ibram pela oportunidade também de estar aqui, conhecendo o evento, revendo algumas pessoas queridas, né, que a gente faz negócio aí no cotidiano. E ontem eu estive lá no Mine Hub, né? Estou vendo a Cláudia aqui, que foi a primeira pessoa que me recebeu lá no Mine Hub há uns anos atrás. E estive lá, a gente está voltando, a Hughes está voltando agora, tem uns 2 meses que a gente retornou. E estive lá no site, revi algumas pessoas, revi o layout lá, ficou bastante bacana. Fiquei trabalhando lá a tarde inteira, fiquei muito agradável o ambiente. Parabéns. Pessoal, meu nome é Ricardo Amaral, eu trabalho na Hughes do Brasil. E meu desafio hoje é falar um pouquinho de sinergia, de mineração, sinergia entre os teus negócios, né, as tuas estratégias, execução, ação, objetivos das empresas mineradoras e onde a Hughes ela pode colaborar, onde ela vem colaborando, né? Bom, aqui é... Ah, ok. Estou apertando o verde errado aqui. Podia ser verde, vermelho e azul, né? Bom, pessoal, olha só. O que está acontecendo no nosso momento hoje de tecnologia, né? O mundo está passando por um momento de disrupção, né? Quem não percebeu, a gente está numa fase agora de muita surpresa. É rede social, inteligência artificial, satélite de baixa órbita, soluções de nuvem, infraestrutura, tecnologia, conectividade diversas, 6G, 5G, rede LoRa. A gente está sendo inundado por um monte de coisa que vem acontecendo no nosso ambiente tecnológico. Tá? E a grande pergunta que a gente faz hoje é, a gente está preparado, né, para absorver isso tudo? É tanta informação que chega para a gente. É tanta estratégia que a gente tem que colocar em execução. É tanto plano tático que a gente tem que entregar. Eu passei aqui pelo evento, eu vejo desafios de mineração, eu vejo diversidade, eu vejo sustentabilidade, eu vejo um monte de aspectos regulatórios que têm que ser atendidos, né? E aí a gente, em contrapartida, tem esse mundo de tecnologia que deixou de ser uma competência das empresas, né? Passou a ser uma competência titular hoje, né? Que a gente chama de core business. Não dá para viver no mundo hoje sem tecnologia. E a grande pergunta que a gente faz é o seguinte: quem não tem a tecnologia hoje embarcada na sua execução, né, que aterrize na tua execução estratégia, está preparada para os riscos, sobretudo numa atividade econômica como a mineração, tá? Que envolve tanta coisa arriscada, correlacionada à vida humana, inclusive. Tá? Quando eu visito as empresas de mineração, normalmente eu escuto esse tipo de comentário, né? Nosso site está distante das grandes cidades, né? Meus sites são de baixa densidade populacional. Eu não sou interessante para as operadoras de telecomunicação chegarem com fibra, chegarem com conectividade, chegarem com 5G aqui. Eu fico em região afastada, mas eu tenho uma operação de missão crítica que eu preciso atender. Eu preciso de tecnologia, eu preciso de conectividade, eu preciso de infraestrutura, eu preciso estar conectado para conseguir fazer as minhas entregas, né? Os principais desafios que a gente ouve de vocês também, né? Quer dizer, preciso de transparência operacional. Cada vez mais a atividade mineradora precisa expor os seus resultados. Tá?
expor no site do IBAMA, expor no site do Ministério Público, expor para investidores, né? Então, eu preciso de transparência, eu preciso de segurança de meus ativos, né? Eu preciso de redução de trabalho humano nas minas operacionais, né? Cada vez mais a gente vê as empresas investindo em caminhão autônomo, em atividade de autonomia, em drone, né? Para poder você tirar o ser humano da operação e diminuir os riscos, né, de acidente. Tá? Automação virou palavra-chave, palavra titular desse mercado de mineração. Investimento, sustentabilidade, pautas ESG, investimentos em projetos sociais. Quantas vezes a gente trabalha com vocês em cima de responsabilidade social? Né? Vocês estão em malhas ferroviárias, vocês estão em portos, vocês estão em mineração, vocês têm comunidades em torno dessa infraestrutura que vocês trabalham. Vocês têm um trabalho social que vocês fazem com essas comunidades. Tudo isso a gente precisa ter conectividade, ter tecnologia e ter infraestrutura. Tá? Agora, eu pergunto para vocês, faço o seguinte questionamento para vocês. E se isso não fosse um problema? Tá? E se vocês pudessem ter os seus objetivos, ter as suas estratégias, ter os seus planos de execução de cada estratégia desse, e vocês pudessem contar com a conectividade plena, aonde quer que seja. E se isso não fosse um problema? Tá? Imagina a tua operação de mineração, a tua malha ferroviária, a tua comunidade que você quer atender, o teu porto, a chegada de linha ferroviária nos portos. Né? Imagine isso tudo sem ser prejudicado pela falta de tecnologia, pela falta de conectividade. Mais do que isso, tá, pessoal? E se uma única empresa pudesse chegar, sentar com vocês com uma folha em branco e desenhar uma solução customizada, fim a fim, que trabalhe a fabricação de equipamentos, confecção de projeto, personalize a solução para vocês. Cada empresa tem as suas particularidades, cada empresa tem as suas idiosincrasias, nenhuma operação é igual a outra. Tá? Vocês têm necessidades diversas nas operações. Então, se a gente conseguisse, os problemas que a gente tem, não tivesse mais problemas de infraestrutura, conectividade, e vocês tivessem uma única empresa que vocês pudessem chegar de forma consultiva, com uma folha em branco, e entregasse uma solução fim a fim, desde a fabricação, entrega, implementação, serviço, suporte, manutenção, pós-venda, tá? Seria interessante? Eu coloco essa pergunta para todos vocês aí. E aí, a partir do momento que você tem conectividade, tecnologia e uma empresa pronta para fazer essa entrega toda, todo o seu plano tático, todos os seus pilares estratégicos, eles poderiam ser transformados e entregues numa transformação digital, numa transformação de negócio. Vocês não teriam mais problema de entrega. E aí vocês teriam a execução de estratégias nas operações de vocês. É um negócio sendo transformado pela tecnologia. E é isso que eu proponho para vocês, né? Que a gente converse. Eu acho que a Rios do Brasil, ela tem muito para poder entregar para vocês. 50 anos de Brasil. Tá? A Rios chegou em 1968 no Brasil para fazer a primeira entrega de frota de satélites brasileira, a série A1, A2, A3, A4, a Brasilsat. Hoje a gente tem 4 satélites voando nosso. A gente tem conexão de solução de conectividade de fim a fim. Tá? A gente atende mercado financeiro, mercado de defesa, mercado de mineração, mercado de utilities, mercado de energia, sempre fazendo soluções customizadas, privadas, em cima de missão crítica. Tá? Fazemos isso há 50 anos. Bom, eu convido vocês aqui a acessarem o nosso LinkedIn. Vai ser um prazer estar conectado a todos vocês. Tá legal? Aqui você tem um outro QR Code da Rios, LTE. E aqui estão os meus contatos. Tá? Tem meu e-mail, meu celular. E eu estou 100% à disposição de vocês. Pretendo frequentar bastante o Mine Hub. Tá presente lá nas palestras. E fazer muitos projetos com todos vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Bom, e com essa fala e apresentação da Rios, a gente encerra o nosso terceiro bloco.
Eu convido meus painelistas para a gente tirar uma foto aqui.